Olá, sejam muito bem-vindos ao HFC Cast. Olha só, estamos chegando aí na semana do Carnaval, semana, né, de diversão, de alegria, mas também o HFC Saúde se preocupa em levar informação para você. E hoje nós vamos falar das doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Termo que eu aprendi hoje, que a gente não usa mais, tá? Hoje a gente usa ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E quem me ensinou, quem vai nos ajudar com orientações e trazer mais informações sobre a IST é a doutora Denise Pacola, infectologista aqui do HFC Saúde. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao HFC Cast, doutora. Obrigada. Seja muito Obrigada recém-chegada em Piracicaba, né, doutora? Sim. Tô há Tem pouco gostado tempo. da nossa cidade? Sim, estou gostando bastante. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A HFC Cast e a nossa querida Piracicaba também. Obrigada. Aqui no interior de São Paulo. Veio lá da capital, né, doutora? Sim, vim de Muito São Paulo. bom. Vamos lá, doutora, começando a falar desse termo, né, que caiu em desuso quando a gente fala em DSTs, agora ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Por que essa mudança, doutora? Então, esse termo de doença foi substituído pelo termo infecção, né? Porque a gente, ao longo dos anos, viu que era um termo mais adequado, porque as pessoas ligam doença obrigatoriamente a aparecimento de sintomas, né? E nem sempre você tem sintomas em algumas infecções. Então, o termo mais correto seria realmente infecção. Tem a presença de um agente que está causando algum problema, né, físico. E, às vezes, ele demora para evoluir com sintomas. Então, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, porque aqui o HFC Cast traz informação e deixa a gente atualizado, né? E quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, doutora, quais são as mais comuns, né? Quais são as mais conhecidas para a gente poder falar aqui nesse ranking, doutora? A gente tem várias, né? Assim, a gente vai aqui abordar as que são mais comuns, né? HIV, sífilis, as hepatites, né? B e C. As uretrites gonocócicas e não gonocócicas e o herpes, né, que são as mais comuns, que as pessoas, né, acabam tendo um pouco mais de conhecimento, mas acho que é bom sempre se aprofundar, porque às vezes conhecimento sempre é bom, Claro. né, informação sempre é bom a gente estar cada vez mais absorvendo. E, doutora, ainda existem as campanhas, né? Eu me lembro que, acho que o consumo de TV hoje diminuiu bastante, mas a gente tinha na TV, eu acredito que ainda tenha, as campanhas, né, de prevenção, de conscientização. Isso ainda continua, doutora? A informação ela ainda continua chegando até a população? Sim, as campanhas o Ministério da Saúde faz, né, as secretarias municipais, as estaduais fazem, mas a gente ainda vê que tem muita dificuldade em estar chegando na ponta, né? Então, por isso que ainda é bastante comum. Se a gente for pensar, as ISTs, de uma maneira geral, são relativamente fáceis de você prevenir, né? Basta você usar métodos de barreira, como o uso de preservativo, que você está protegido. E a gente vê um crescente cada vez maior, né? Ou uma dificuldade muito grande de lidar com doenças extremamente antigas, como a sífilis. Como a sífilis, né? Sífilis é uma doença extremamente antiga e que até hoje está totalmente sob descontrole, não, mas assim, a gente até hoje não conseguiu ter um controle adequado da sífilis, né? E tem um impacto muito grande, principalmente para recém-nascido, né? Que a gente vê um marcador de qualidade de saúde, que é a incidência de sífilis congênita. São os bebês que nascem com sífilis, né? E isso, infelizmente, a gente ainda vê um índice muito grande. Então, são várias, né, dessas infecções. Vamos começar falando sobre a sífilis, já que a doutora puxou, né, e é preocupante. Sim. Porque a gente fala, né, a informação está cada vez mais fácil, principalmente na palma da nossa mão agora, né, que tem tanta informação. Mas ainda tem muitas pessoas que pensam, comigo nunca vai acontecer, né? Sim. Infelizmente. Aí Sim. falta essa consciência, né, que é necessário essa prevenção. Quando a gente fala em sífilis, doutora, o que é a sífilis? Então, a sífilis é uma infecção causada por uma bactéria, né? Ela é transmitida no ato sexual, contato, né, próximo da homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem, né? E pode também ser transmitida de mãe para filho,
né? Essa preocupação que eu falei da sífilis congênita. Congênita é o termo que a gente usa, transmissão materno-infantil. E ela tem algum sintoma, doutora? O problema da sífilis é justamente essa, né? A maioria dos casos demora para ter sintoma e o sintoma inicial, ele resolve sozinho. Então, a sífilis, ela começa como? Depois que a pessoa tem contato, né, com uma pessoa contaminada e se contamina, aparece uma lesão, que a gente chama de úlcera, uma ferida, né? Uma feridinha aberta no lugar, geralmente na região genital, mas pode acontecer em outros locais, como na boca. Ah, não necessariamente na região genital. Não, pode ser também eventualmente em outros locais, né? No caso de sexo oral, sexo anal, pode ter lesão nos lugares onde teve contato. Entendi. Né? E essa lesão, ela é o que a gente chama autolimitada, ou seja, mesmo que ela não seja tratada, ela vai fechar sozinha. Mas isso não significa que o problema foi resolvido. Ah, não significa que essa infecção foi curada? Não, aí é que tá. Aí a infecção dali passou para a corrente sanguínea. Então, a ferida, ela cicatriza? Ela cicatriza, ela fica, inclusive, uma cicatriz na pele da região, né? E a bactéria começa a circular na corrente sanguínea da pessoa, né? E ela pode ficar nisso por muito tempo, né? Aí tem uma segunda fase da doença, que é uma outra parte que ela pode causar sintoma, que é depois de algumas semanas, o paciente pode ter um quadro de febre, umas manchas avermelhadas pelo corpo, né, gânglios, né, caroços no pescoço ou embaixo do braço, um mal-estar. Às vezes, pode até, em casos mais graves, não é tão comum, dar até um quadro de meningite, tá? Mas esses são quadros raros. Na maioria das pessoas, a bactéria fica circulando e, se ela não faz um teste, ela não sabe que tem sífilis e ela está transmitindo. Olha, então ela fica circulante dentro do organismo sem sintoma. Sim. Então a pessoa muitas vezes não sabe que tem. Não. E essa questão do exame, como que descobrir, doutora? É o exame de sangue? É um exame de sangue, né? Assim, na lesão inicial, então, assim, por isso que é importante, né? Sempre que tem qualquer sintoma, alguma lesão genital, alguma coisa, procurar o serviço médico para ser avaliado, porque é a oportunidade de fazer o diagnóstico, né? No pré-natal, o exame de sífilis é um exame obrigatório nos 3 trimestres, então também é uma outra oportunidade, né, de fazer diagnóstico, também visando justamente fazer o diagnóstico na gestante para que ela seja tratada para o bebê não ter risco de nascer com sífilis, né? E, eventualmente, aí nisso você faz diagnóstico no parceiro e trata o parceiro, e aí com isso você consegue fazer a investigação. E, eventualmente, em consultas de rotina. Então, todas as pessoas que são sexualmente ativas e têm prática de sexo sem proteção com vários parceiros têm possibilidade de ter tido contato. Então, eventualmente, também fazer testagem de tempos em tempos se você tem uma vida sexual ativa. E, doutora, em todo caso, vai surgir essa ferida ou não necessariamente? A maioria dos casos sempre tem a lesão inicial. Que, assim, no homem é mais comum que ele visualize, né? A mulher, por a gente ter um órgão genital mais interno, nem sempre ela vai ter uma lesão externa. Então, pode passar desapercebido. Por quê? A lesão característica da sífilis, ela não é dolorosa. Aparece a lesão, aparece a ferida, mas ela não dói. E ela vai cicatrizar sozinha, né? Não vai precisar ir ao médico por conta dessa ferida, não, porque ela vai cicatrizar, às vezes nem vai incomodar. Sim. Então, a importância de ir procurar o serviço médico de tempos em tempos para fazer exames de rotina, né, para fazer a testagem e fazer o diagnóstico. E o número de casos, doutora, tem aumentado? É grande ainda? De sífilis? De sífilis ainda é. É bastante grande. E as pessoas, quando descobrem, às vezes, realmente não imaginavam? Sim, às vezes não tem, não espera, né? Assim, a maioria das... É muito comum fazer diagnóstico, que nem eu falei, como está instituído e é obrigatório no pré-natal ser feito nos 3 trimestres, né, da gestante fazer diagnóstico e não saber nem de onde veio, e desde quando está com isso, né? Mas é uma doença extremamente fácil de tratar, é uma das poucas doenças que a gente ainda pode tratar com penicilina. E tem cura? Tem cura, né?
Mas, assim, tem cura, mas você pode pegar novamente. Então, as estratégias de prevenção são extremamente importantes. Então, as medidas de proteção, então, usar preservativo com parceiros eventuais, né, é extremamente importante. Doutora, e quando a gente fala, né, de mãe para filho, e descobre, então ali no segundo mês, no terceiro mês fez o exame que é obrigatório, descobre a sífilis. E aí, qual o A procedimento? mãe é tratada, né? E Aham. quando o bebê nasce, ele precisa fazer uma investigação na maternidade para saber se realmente ele, né? A mãe faz novamente o teste, o bebê faz o teste, faz uma investigação no berçário para ver se o tratamento surtiu efeito e se ele nasceu saudável. Se o bebê nasceu saudável, aí ele recebe alta junto com a mãe. Se eventualmente aconteceu algum problema, ou ela não completou o tratamento, ou ela se infectou com sífilis novamente, que não é tão raro acontecer, né? Aí o bebê tem que ficar internado para tratar. Doutora, e se não tratado, né? O que pode acontecer para essa mulher, para esse homem ou até para essa criança, né? Porque a gente falou, surge a ferida, ela cicatriza e a pessoa às vezes nem sabe porque não vai ter esse sintoma. O que pode acontecer se não descoberto e não tratado, não entrar com tratamento? É uma doença que também, assim, ela pode persistir por anos, né? E aí tem uma terceira etapa que a gente chama de sífilis terciária, que é quando você tem, né, apesar de não estar dando sintomas, a bactéria continua no sangue, continua fazendo alguma lesão, né? E aí pode dar lesões mais graves ósseas, no cérebro, né? E aí são casos mais graves, na região ocular, são casos mais graves e mais difíceis de tratar, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de fazer testagem, é importante testar, se faz o diagnóstico, tem que tratar. E prevenir, né? Prevenir, né, Sim. doutora? A prevenção é o preservativo. Sim, para a maioria das ISTs, a prevenção é o sexo seguro, né? O uso do preservativo, de lubrificante, de estratégias de prevenção, né? É por aí. E além da sífilis, doutora, antes da gente chegar até no HIV, né, que acho que surgem muitas dúvidas e é uma das mais faladas também, embora que a sífilis tem sido notícia, né, bastante Sim, ultimamente, né, doutora? sim. As pessoas têm falado mais sobre essa doença. Qual é a próxima IST? Então, a gente tem o herpes, O né, que herpes. é um vírus, né, que também é pego na relação sexual, contato, mucosa com mucosa, né, ou seja, na região genital também pode ser pela região oral, né. A questão do herpes, ele dá umas feridas extremamente dolorosas, que né, a gente vai diferenciando uma da outra porque tem características. Uma dói, uma dá secreção, uma não dói, então o herpes é extremamente doloroso, né? E é uma ferida também. Sim, é uma ferida assim mais superficial. Na verdade, aí o herpes são várias feridas. Geralmente começa às vezes com uma pequena vesícula, uma bolinha, vai aumentando e essa bolinha estoura e forma uma feridinha aberta. Geralmente são várias, né? Na região genital, anal, né? E são extremamente dolorosas. E aí precisa ser tratado. E a questão do herpes também que tem de diferente, né, de peculiar dele, é que ele fica naquela região. Então, a pessoa que uma vez teve herpes, ela pode ter novamente uma reativação, né? Então, aquele vírus ele pode ficar, que a gente chama latente, dormindo na região genital. E tem pessoas que, infelizmente, toda vez que tem algum problema, estresse, algum problema físico, queda de imunidade, ele volta à atividade. Então, tem pessoas que têm herpes genital recorrente, Olha só. né, de repetição. Não é que ela está toda hora se contaminando, não. O vírus ficou lá e, eventualmente, por uma questão, né, é uma questão individual da pessoa com o vírus, né, o vírus consegue prevalecer e voltar a dar sintomas de tempos em tempos, ligados a esses períodos de estresse. Algumas mulheres têm pré-menstrual, né? Então, é um problema justamente por isso. E quando a gente fala em herpes, tem cura, doutora? Tem tratamento? Quando a gente disse, Tem ele fica tratamento. adormecido, mas tem tratamento para cura, doutora? Assim, a gente consegue tratar aquele episódio, mas a gente não consegue
prever se eventualmente vai ter novos episódios. Se ele ficou adormecido Sim, e pode isso não voltar tem como a saber. herpes. Né? E quando a gente fala, né, que daquelas herpes na boca, é diferente, É doutora? diferente. É diferente. São dois Vamos tipos explicar de vírus isso. diferentes. Então, legal. um é o herpes simples, né? Tipo um que é o do herpes oral e o outro é o herpes genital. Então, eles são vírus diferentes, eles são muito semelhantes, mas eles são têm algumas diferenças anatômicas entre eles. Entendi. Então, o da boca que a gente vê não tem nada a ver com a herpes genital. Não, são da mesma família, mas eles têm algumas diferenças. E esse da boca também, será que pode ficar adormecido, Pode, doutora? Também. E Isso voltar é a característica do da herpes. Do herpes. É. Entendi. Ele tem essa característica. E tem muitos casos, doutora, de pessoas Que tem com recorrente? herpes? Infelizmente tem. Bastante. Tem. E é um incômodo, né? Deve ser um incômodo. É extremamente desagradável, né? Impacta Tanto bastante. para homem quanto para mulher. Sim, sim. Não é só na mulher também, não. Não, é um pouco mais frequente em mulher, mas pode acontecer em homens também. Entendi. Acho que, né, vale muito a pena a gente entender essas diferenças, né? Sim. Então, tem cura daquele episódio, mas pode ser que ele volte a se manifestar novamente, né? O herpes ele genital. tem essa possibilidade. A maioria das pessoas não vai ter novamente, mas existe uma parcela pequena que tem o risco de ter um herpes recorrente. E, mais uma vez, né? Preservativo, né, doutora? Sim, sempre. A gente vai sempre falar aqui porque parece tão simples, né, quando se fala, né, da prevenção, mas ainda, infelizmente, muitas pessoas deixam de se prevenir, achando, acreditando que nunca vai acontecer com ela, A né? A grande questão é essa. É essa, né, doutora? Depois do herpes, doutora, o que a gente tem também de infecção? Tá, aí tem as uretrites, Uretrites. Né? Uretrite é o termo que a gente dá para uma infecção na uretra, que é o canal por onde passa a urina, né? Então, tem duas bactérias que são mais comuns de dar infecção nessa região, que é a clamídia e o gonococo. Então, é o gonorreia que o pessoal costuma falar, né? É causada por uma bactéria. Qual que é o principal sintoma? É o aparecimento de uma secreção esverdeada em grande quantidade, ardor para urinar. Então, às vezes, pode confundir até um pouco com uma infecção urinária no início do processo, porque é na mesma região, mas é uma infecção do canal da urina, não é da bexiga nem do rim. Tá? Então, tem uma diferençazinha, porque é mais local, é mais na parte de baixo, né? mais externo, assim, né? Então, da gonorreia é isso. Então é bastante secreção bem esverdeada. E tem o mau cheiro, doutora? Pode ter um mau cheiro, sim. Tá? E a questão da secreção é que incomoda bastante, né? Porque é bem desconfortável. E a clamídia, que é a outra bactéria, ela não dá tanta secreção, mas dá bastante ardor e dor na região de urinar, né? Então, são bactérias que também são importantes da gente estar tratando, porque se não tratadas, elas dão bastante desconforto, então a pessoa vai procurar porque ela não está se sentindo bem. É bem desconfortável, está com muita secreção na região genital ou está com bastante ardor para urinar, né? Elas, se não tratadas, também podem dar problemas, principalmente em mulher, no caso de elas podem ascender, então ir para o trato reprodutivo superior, para o útero, para as trompas, e aí podem eventualmente ser causas de esterilidade. Olha, se não tratadas. Se não tratadas adequadamente. Quando acontece, no caso da gonorreia, é um incômodo muito grande. A mulher ou o homem tende a buscar essa ajuda profissional. Sim. Geralmente, sim. Aí a gente consegue ver o sintoma ali, né, doutora? De uma maneira geral, os serviços de saúde, a gente tem uma abordagem muito prática de todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente tem uma abordagem que a gente chama síndrome. Então, né, tem secreção. Então, para paciente que chega com queixa de IST, ele sempre vai sair com tratamento. Dificilmente a gente vai pedir um exame e mandar voltar depois. Não, já vai sair. Vai sair, né? A não ser que seja tipo uma suspeita exclusiva de sífilis, que aí a gente precisa do exame, né, de sangue para ter certeza, mas a maioria das outras já vai sair com tratamento, porque a pessoa ela está desconfortável. Se ela não for tratada, ela vai procurar se automedicar de alguma maneira, né? Ou vai eventualmente usar a medicação que alguma pessoa indicou,
Que deu né? certo. E, eventualmente, fazer o tratamento inadequado, que também, né, vai usar por um tempo inadequado, que não vai fazer um tratamento não suficiente, incompleto, e aí isso pode ter consequências Pode no criar futuro. resistência Sim, também, sim, esse vírus, sim. para depois eu conseguir o resultado positivo, Então, né? assim, sempre procurar, porque a gente tem uma abordagem já que a gente fala, olha, se o paciente chega com queixa de suspeita de uretrite, já tem um padrão de medicamento. Herpes é uma característica muito, né, olhando, a gente já vê que herpes tem medicamento específico, né? Então, sempre tentar, mas assim, o importante é que seja tratado de maneira adequada, porque cada uma tem uma medicação diferente. Doutora, e quando se fala, vou buscar ajuda médica, né? Eu busco um infectologista? É Ou, um Não, ou não poderia sim, porque às necessariamente? vezes, para ISTs, às vezes, até você conseguir, eventualmente, o ideal seria, né? Mas, eventualmente, se tiver muito intenso e não der para esperar passar numa consulta, pode ser numa consulta de pronto atendimento ou de pronto-socorro, né? No Dá ca- para ser Dá para avaliado. ser avaliado. No caso da sífilis, né, que falou que precisa do exame de sangue, é um exame de sangue diferente dos que a gente faz de É rotina? É específico. um exame de sangue Não, é específico? um exame simples de ser feito, mas Aham. precisa ser especificado, que é um exame, uma sorologia, né, que é o exame que a Uhum. gente dá, o nome que a gente dá para a sífilis. Então, o médico precisa especificar, porque o laboratório não tem como saber. Eu digo isso porque às vezes as pessoas falam assim, não, Não, mas vou fazer um check-up. eu faço meu check-up todo ano e tá Não, tudo certo, né? Eu até tive, às vezes, relação sem prevenção, mas eu já fiz o exame rotineiro anualmente, tá tudo certo. E não é necessariamente isso. Então, eu não, preciso do exame precisa. específico de Sim, sangue para sífilis, no caso, sim, né? sim. Sífilis e as outras que E as eventualmente a outras gente vai também. falar, né? De HIV, hepatites, também tem que estar especificado. E as hepatites, doutora? Então, as hepatites, as que têm, né, que são sexualmente transmissíveis, são as hepatites B e C. As hepatites são transmitidas por vírus, né? Hepatite B é por um vírus, a hepatite C é por outro vírus, né? O vírus da hepatite B, ele é mais, das hepatites é o que mais transmitido por relação sexual, né? Felizmente, ele já é imunoprevenível, é o termo que a gente dá para quando existe vacina. Então, já né, aqui no Brasil, todo mundo recebe vacinação, né, para hepatite B já quando nasce. Uhum. Por isso, a gente tem uma taxa bem baixa de pessoas de casos com hepatite B, mas ainda existe. Porque a vacina ela não é 100% eficaz. Né? Eventualmente, algumas pessoas perdem né, a capacidade, a vacina vai perdendo o efeito com o tempo, ou não fizeram a vacinação completa. Né? Então, acabam se contaminando. Então, o vírus da hepatite B também. A pessoa que tem hepatite B e tem uma relação sexual, ela pode transmitir, né? A hepatite é aquela inflamação do fígado. Então, qual que é o sintoma? Não tem nada a ver com a região genital, né? Ela vai ter olho amarelo, dor abdominal, as fezes esbranquiçadas, vômito, vai ter um quadro de hepatite. Né? Algumas semanas ou às vezes até um pouco mais de mês depois do contato, né, que a gente chama de exposição de risco, ou seja, aquele momento que ela se expôs àquele agente, né? Então, a pessoa infectada com hepatite B. Uhum. E a hepatite B, ela pode, em algumas pessoas, depois que passar dessa fase que a gente chama de fase de sintomas, ela pode cronificar. O que é isso? A pessoa pode ficar com esse vírus para sempre. Sem cura? Em alguns casos, sim. Tá? Então, o vírus da hepatite B, ele pode permanecer no fígado da pessoa que se contaminou. E, doutora, é só através de relação sexual? Não, a hepatite né? B também pode ser através de contato com sangue contaminado, Transfusão. Hoje em dia, não. Não mais? Não mais, Mas né? antigamente acontecia? Antigamente acontecia, isso a gente está falando de 30, 40 anos atrás. Né? Hoje não mais, não tem mais Hoje esse risco pela transfusão. Não tem. Né? Mas, por exemplo, quem compartilha agulhas, né? Dependentes químicos, usuários de drogas injetáveis, e aí um risco relativamente grande de transmissão. Né? Então, a hepatite B crônica, aí sim é um problema, né? Porque aí tem um tratamento, mas assim como o HIV não tem cura. Né? E o paciente vai ter que usar medicamento por boa parte da vida. São raros os pacientes que eventualmente
acabam curando aí ao longo do tempo e ainda tem um risco de câncer de fígado. Então, o vírus da hepatite B, ele induz o câncer de fígado. Então, a hepatite B, a gente tem a vacina já quando nasce. Sim. É 1 ou 2 doses? São 3 doses. São 3 doses. 3 doses da vacina. O que acontece, às vezes, pode ser que ou não completou as ou 3. eventualmente a gente sabe que uma parcela das pessoas não vai ter uma proteção completa. E aí, se tiver contato com o vírus, ela pode se contaminar. Isso também é importante num exame de rotina, fazer testagem, porque a gente tem como saber se a pessoa está protegida para hepatite B, né? Através de um exame de sangue específico. Então, num exame específico, você consegue saber se a sua titulação, né? Se o seu sangue está numa margem que a gente considera adequada para a proteção para hepatite B. Entendi. Né? Por isso que eu gosto do HFC Cash, porque a gente vai abrindo a mente, né? Olha, quantas coisas a gente pode, inclusive, pedir, né, para o médico Sim. nesse momento de fazer os exames de rotina e pedir, ir pensando, né, no que pedir, né? Sim. Se você, de repente... Isso, sim, em algumas ficou situações exposto. é mais feito. Por exemplo, mais uma vez, né, o pré-natal, isso é sempre olhado com bastante cuidado, porque a gente sabe que também, eu acabei esquecendo de falar, também pode ser passado de mãe para filho. Sim. Então, é importante fazer diagnóstico na gestante, porque aí, se a gestante faz diagnóstico de hepatite B, ela precisa começar o tratamento e, quando o bebê nasce, ele também precisa tomar, além da vacina, tomar uma medicação, um soro específico, tá? Então, quando ele nasce. Então, a conduta tem uma conduta especial para o bebezinho que nasce da mãe que tem hepatite B crônica, né? Entendi. E além da hepatite B? Tem hepatite C, que a transmissão sexual não é tão comum, mas a gente ainda considera como possível, né? O vírus da hepatite C também é um vírus que ele é crônico, né? Só que hoje a gente consegue tratar. Então, era um vírus que alguns anos atrás não tinha cura, os pacientes ficavam com uma hepatite crônica, né, com essa inflamação crônica e acabavam tendo todas as consequências de cirrose, todos os problemas, às vezes precisavam ir para transplante de fígado. E hoje a gente tem medicamento para tratar e é curável. É curável. Não tem vacina, mas tem como tratar e curar. Tá? E aí, a transmissão por relação sexual é pequena, mas ela é possível. Né? Então, a gente ainda sempre aborda, quando fala de ISTs, como fala de hepatite B, a gente acaba sempre falando um pouquinho de hepatite C, porque existe o risco de transmissão sexual. Então, para a gente poder levar essa informação, então, Sim. da hepatite C também. E, doutora, eu torno a dizer, apesar de todas essas informações, ainda tem muitos casos das pessoas que chegam que não têm ideia de que tem, por exemplo, a sífilis, que é bem silenciosa, não tem ideia. Sim. A maioria das pessoas realmente não faz ideia. Não faz ideia. Não acredita, às vezes, né? De uma maneira geral, o diagnóstico de uma ST traz uma série de questões, né? De onde veio, com quem foi, né? Tem uma série de questões aí pessoais, né? Que a pessoa acaba se questionando um pouco. Por isso, né? Que a gente está batendo tanto nessa tecla de se proteger para não ter esse tipo de preocupação e de problema depois. E, doutora, vamos falar então agora, né? A gente esqueceu de do HPV. HPV. E olha, extremamente tem... importante. Exatamente. Inclusive, essa daí, recentemente, a gente viu campanhas, Sim, né? Sim, esse tem tido, né? As campanhas de vacinação. Então, aqui no Brasil... Teve campanha com adolescente, não foi? Isso, a gente está implementado já no Programa Nacional de Imunização, né? Começou com as meninas, né? Então, sempre na idade antes de iniciar a vida sexual ideal. Depois foi ampliado para os meninos, agora foram ampliadas um pouco as faixas etárias. Em algumas situações foi ampliada a faixa etária até mais, tá? Então, por exemplo, pessoas que vivem com HIV podem tomar a vacina para HPV até os 45 anos, né? Isso é mais recente. Então, o HPV é um vírus. Isso, o que é o HPV? Então, é um vírus, né? Um papilomavírus, né? Ele causa uma lesão que parece uma verruga na região genital. Então, também, contato, né, da região afetada e vai começar a aparecer uma pequena
verruga e ela vai aumentando de tamanho, geralmente ela vai aumentando de número, né? Vai se multiplicando o número dessas sim, geralmente verrugas. se não tratado, vai começando a aumentar cada vez mais. É mais comum aparecer em mulheres, né, na região genital feminina. É mais comum também ser feito o diagnóstico no Papa Nicolau, por isso é importante. Também a gente está falando aqui de prevenção, então, né, além dos exames de rotina, tá, a mulher, a gente também fazer exame de rotina. O exame preventivo é um exame super importante, porque também é o momento de diagnóstico da infecção por HPV, né, alguma lesão. A grande preocupação do HPV qual é? É a lesão, essa lesão verrucoide? Não, não é. A gente sabe que ele é um vírus que ele induz câncer. Olha. O HPV é o vírus indutor do câncer de colo de útero. E pode ser pode não, ele também está envolvido no câncer peniano, né? Em menor quantidade, porque é um câncer não tão comum, mas o câncer de colo de útero é um câncer Mas pode ter essa relação. extremamente comum em mulher e é um dos que mais mata mulheres. Entendi. Né? Então, daí a importância de prevenção do HPV. Né? Então, assim, não é pela lesão em si. Não é Mas pela verruga que vai não, aparecer. pelo... E é incômoda, doutora, com Geralmente dor? Não. Uhum. Conforme ela vai aumentando, ela pode. Porque se não tratada, ela vai aumentando. Uhum. Né? Já vi casos... E essa campanha com adolescentes é recente, né, doutora? Ou já existe há muito tempo? Não, já tem vários anos. Já. Eu não lembro agora de cabeça quantos anos, mas já tem quase aproximadamente, começando com as meninas, já está chegando a quase 10 anos. 10 anos. Antes não tinha? Não, Antes não era uma vacina. Era uma vacina disponível na rede privada, né? Mas ainda não é, por ser uma vacina cara, né? Também, o Programa Nacional não tinha conseguido incorporar, mas aí com o tempo conseguiu e hoje a gente tem para meninas, para meninos, né? E hoje na idade puberal, né? Então, adolescente, o ideal sempre que... O ideal é que ela seja dada e que a pessoa tenha, o adolescente já tenha a imunidade antes de entrar em contato com o HPV pela primeira vez. Ou seja, antes de iniciar a vida sexual. O ideal. Né? Não que não possa ser feito depois. Mas a gente sabe, os trabalhos mostram, inclusive saiu agora recente um trabalho escocês que mostrou que eles acompanharam as meninas que foram vacinadas no começo da vacinação lá. E já tem, acho que, um follow-up de aproximadamente uns 20 anos. E não teve nenhum caso de câncer de colo de útero. Né? Então, mostrando o impacto que a vacina tem. E é uma dose única? Não. Não é? Não, são 2 doses. 2 doses do HPV. A que a gente tem disponível no Programa Nacional é 2 doses. Na rede privada tem algumas que são 3 doses. E hoje, no caso, ainda tem essas campanhas nas escolas, para os adolescentes? Quando a gente está falando da questão pública, né? Sim. Ainda tem essas campanhas? Ou os pais têm que se atentar a levar os adolescentes, também têm que se atentar, né? Mas no início tinha um pouco mais desse envolvimento da rede de escola, tudo. Mas atualmente eu acho que também... As famílias também têm que participar um pouco mais ativamente desse processo. Antes de iniciar a vida sexual, é importante essa vacina. Meninos e meninas. Sim. E as mulheres, a doutora falou que agora abriu? Não, isso para quem tem HIV. HIV, só para quem tem HIV. Por enquanto. Existe toda uma... É que assim, programa de vacinação tem que focar em alguns públicos-alvo. Né? Mas sempre que possível eles vão ampliando. Né? Então, por enquanto, são nessas faixas etárias, mas existe aí uma ideia de ampliação aí a médio prazo. Ótimo. Tem mais alguma, doutora, antes de a gente chegar no HIV? Acho que foram essas. Essa. Nossa, e foi uma aula aqui pra gente, extremamente importante, doutora. Eu falo que a gente ouve tantas coisas, tantas informações, tantas notícias, que às vezes a gente acaba até se confundindo, né? E são tantas siglas, né? Sim. HPV, HIV, são tantas sífilis, que às vezes se você pergunta, né, na rua, o que é sífilis, a pessoa não sabe, né? Já ouviu falar, mas não sabe direito, né, nem como é que é a transmissão, ou seja, é muito importante um bate-papo desse para que as pessoas se atentem, né, a todos esses tipos de infecções que existem e que estão aí, né? Sim. Que podem estar batendo na porta se a gente não tiver consciência e não se prevenir. Agora, o HIV... Caiu o número de infectados, doutora?
Não, assim, caiu o número de infectados ainda não. 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 Então, assim, o que a gente tem de positivo é que a qualidade para as pessoas que vivem com HIV, né, a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida, né, e o que a gente chama, que as pessoas antes falavam, né, expectativa de vida, né? No começo da epidemia, os pacientes tinham alguns meses de vida. Hoje, a gente sabe, tem trabalhos que mostram que o paciente que faz tratamento adequado, faz o uso da medicação e se cuida, ele tem a vida inteira pela frente. A expectativa, tem trabalhos mostrando a expectativa de vida semelhante a quem não tem HIV. Ou seja, hoje a gente considera quem vive com HIV como uma pessoa que tem uma doença crônica, né? É uma doença crônica que não tem cura, mas ela tem tratamento e ela tem controle, né? Em algumas situações é mais difícil, mas sim, de uma maneira geral, se o paciente ele faz o tratamento adequado, ele tem tudo para ter uma vida tranquila. Quando a gente fala de tratamento, né, hoje para o HIV, antes a gente, quando falava assim tratamento, era uma coisa muito difícil, né? Eram muitos medicamentos que se tomavam, muitos efeitos colaterais. Hoje isso mudou? Mudou bastante, né? Então, hoje a gente trabalha com um esquema de tratamento muito fácil, né? Na verdade, os pacientes que começam a tratar hoje tomam 2 comprimidos uma vez por dia, com a perspectiva aí de talvez para o ano que vem, até o final do ano, tem medicação nova chegando, talvez 1 comprimido ao dia, né? Depois passando por uma segunda etapa. São medicamentos extremamente potentes no sentido de controlar a infecção, né? Então, chegar no que a gente chama de indetectável, não ter vírus circulando, né? Não ter o Ele HIV, vai estar no mas organismo? ele vai estar no organismo, mas ele não vai estar mais circulando, ou seja, aquele paciente ele para de infectar outras pessoas, ele não transmite mais, né? O que a gente chama de indetectável. Indetectável é intransmissível, um termo que a gente usa bastante hoje em dia. Isso tudo por conta da evolução dos medicamentos. Sim, isso para o paciente que faz tratamento adequado e uso regular da medicação, né? Então, esse perfil de paciente tem, né, uma vida tranquila, usa as suas medicações, vai às suas consultas, que a gente também tem diminuído, também porque não tem necessidade de ficar indo na consulta com tanta frequência, faz os exames para ver como é que está, né, se como é que está a imunidade, como é que está a quantidade de vírus, né? E aí a gente vai acompanhando, mas se o paciente faz tratamento adequado, o que a gente tem de arsenal terapêutico atual são medicamentos extremamente bons, potentes e com pouquíssimos efeitos colaterais. Entendi. Doutora, tem algum medicamento? Eu tive contato, né? Seja na relação, ou seja, uma questão, né, de até profissional mesmo. Sim. Eu tenho hoje medicamentos indicados para isso? Tem. Então, hoje a gente trabalha com alguns conceitos em relação à prevenção, né? Então, tem a prevenção que a gente chama quando teve uma exposição de risco, ou seja, o que é a exposição de risco? Toda vez que a pessoa teve um contato, né, uma exposição sexual, geralmente, né, que não usou proteção e ela acha que tem uma chance, eventualmente, dela ter se contaminado ou entrado em contato com o HIV, né? Para essa situação, a gente tem um termo que se chama PEP, profilaxia pós-exposição. Então, teve a exposição, então tem a profilaxia, que é a prevenção, né? Profilaxia e prevenção são sinônimos, é a mesma coisa. Aí, quando teve isso, ela vai ter que procurar um serviço de saúde, pode ser público ou particular, né? Vai ser avaliado por uma equipe médica que vai ver como é que foi essa exposição, vai fazer uma avaliação, né? E aí vai ver se tem indicação do uso das medicações, né? Então, nessa situação, é usado uma medicação que é a mesma que o paciente que tem HIV usa, né? O esquema que a gente chama de 3 medicamentos, são 2 comprimidos, mas um deles tem dois medicamentos no mesmo comprimido. E vai usar por 28 dias. Vai fazer uma testagem, né, na hora, com um teste rápido, porque é sempre importante saber se ela já não tinha HIV antes, né? Entendi. E, às vezes, a pessoa até já tinha HIV e não sabia. Também é uma oportunidade de fazer testagem, né?
E depois ela tem que fazer um acompanhamento. Aí sim, procurar um profissional, porque não é só tomar o remédio. Tem que tomar o remédio e depois tem que acompanhar e fazer a testagem, porque para o HIV existe uma coisa chamada janela imunológica. Então, uma vez que a pessoa entra em contato com o vírus e eventualmente se contamina, o nosso organismo pode demorar até 6 meses para produzir o que a gente, né, os anticorpos, que são as substâncias que vão vir positivas nos exames de sangue. Então, esse período de 6 meses, se a pessoa for fazer testagem, pode vir negativo, mesmo ela tendo HIV. Ah, então tem esse período. Tem esse período. Para que né? a pessoa tenha que refazer, de repente. Por isso que precisa ser acompanhada. Então, toda exposição de risco precisa ser acompanhada, né? Não é para fazer exame toda hora, a gente faz aí depois de 1 mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses, né? De uma exposição de risco que usou a PEP, né? Então, para ter certeza que a pessoa não teve uma contaminação, né? E essa PEP, ela inibe, ela não... Ela evita, assim, ela tem um tempo também, né? Então, isso é super importante. Uma vez que a pessoa teve o contato de risco, se ela acha que foi um contato importante, ela tem que procurar o serviço de saúde e iniciar a medicação até 72 horas de quando foi aquela exposição. Né? De quando foi aquele momento, né? Aquela transa que foi de risco. Se passou dessas 72 horas, a medicação não consegue mais fazer a proteção. Tem que ser nas primeiras 72 horas. E quando a gente fala dessa medicação, a gente encontra ela hoje no SUS? Sim, na verdade a gente só encontra no SUS. Só no SUS. Então, pode passar vai passar no serviço de saúde e vai ter que procurar, alguns serviços têm para fornecer pelo menos 1 ou 2 doses, né? E depois vai ter que procurar o serviço local de atendimento de IST e HIV para retirar o restante da medicação. E hoje as pessoas têm essa informação? As pessoas procuram por isso, doutora? Então, nem sempre as pessoas sabem procurar, né? Então, às vezes, não acham que não foi, ou às vezes fica meio preocupada, depois vai ler e aí vai procurar na internet. E quando finalmente consegue a informação, acaba passando essas 72 horas. Então, essa é uma informação importante. Também, assim, é importante a gente lembrar que não é qualquer situação de risco, né? Então, é importante, vai ter que passar por uma avaliação médica, para o médico ver se realmente é o caso de uso de medicação preventiva. E também não é uma questão garantida, né? Porque às vezes a gente está falando aqui, infelizmente, tem pessoas que podem pensar, então eu vou me colocar numa situação de risco e depois eu vou procurar o medicamento. Não, o medicamento é uma tentativa... Uma tentativa. De proteger de uma situação de risco, né? O ideal é que não tivesse, né? Então, o remédio ele vai entrar como uma possibilidade de tentar dar uma ajuda, mas ele não é 100% eficaz, né? Então, aí vai ter todo esse processo e também vai ser um período aí. Então, é todo esse período de 6 meses. Imagina a angústia, a ansiedade da pessoa, então, assim, né? Né? Isso mexe muito com os pacientes. Então, psicológico e tudo mais. São situações bem difíceis de lidar. Então, é disponível, tem que ser usado. Eu acho importante a gente divulgar, né? Mas, mais uma vez, a gente vai bater na tecla de outras estratégias. Então, o que a gente fala? Hoje a gente fala muito de prevenção combinada. Então, o ideal é sempre ter várias estratégias, né? É a camisinha, é o lubrificante, é saber da PEP, se não deu certo, se não deu tempo, né? Então, assim, reduzir, eventualmente, o número de... ver com quem você está tendo relação, ou reduzir o número de parceiros, ver os parceiros com quem você tem se relacionado, né? Então, são várias... E por várias frentes, né? Para aí você efetivamente estar bem protegido. A doutora falou o uso de camisinha, de lubrificante. Tem alguma questão também para prevenção? O lubrificante também ajuda mais principalmente na relação anal, né? Porque ele diminui o traumatismo, diminui as escoriações, e aí com isso, né? Lembrar que toda escoriação abre, né, a nossa mucosa, que é a nossa proteção, né? Então, no caso de sexo anal, o lubrificante acaba sendo uma proteção importante. Então, usar o preservativo e o lubrificante.
HIV não tem cura, né? Mas como a gente já está falando aí, vários avanços, principalmente na questão de medicamentos. E quando a gente fala de mãe para filha, a gente já falou das outras doenças, né? Da gestante, né? Hoje a gente tem medicamentos que podem ajudar essa criança a não nascer, não ser infectada, doutora? Sim, sim. Hoje a gente tem bastante... mais uma área que tudo em HIV evoluiu muito nos últimos 40 anos, né? Que a gente completou de epidemia, pandemia, né? Então, hoje a gente tem todo um protocolo. Aqui no Brasil, a gente tem... Cada país tem o seu, né? Mas, assim, são muito semelhantes a maioria dos países. Então, a gente... sempre é importante fazer o diagnóstico. Então, por isso que no pré-natal é importante a gestante procurar o pré-natal, porque, olha só, a oportunidade de fazer diagnóstico de sífilis, que a gente falou, de hepatite B, de HIV, né? Então, também o HIV, ele é obrigatório ser feito no período durante o pré-natal, idealmente também, assim como o sífilis, nos 3 trimestres, né? Então, no mínimo 3 vezes, né? Uma vez feito o diagnóstico, é a oportunidade de você estar tratando e você dando a oportunidade dessa mãe ter um filho saudável, né? Então, porque tratando a mãe e a mãe conseguindo chegar naquele nível de carga viral indetectável, ou seja, não tem vírus circulando, a chance do bebê nascer, né, com HIV vai reduzindo cada vez mais. Então, a gente tem estratégias, qual é? Do tratamento da gestante, do uso avaliação do tipo de parto, né? Então, dependendo de como foi a evolução dessa gestante durante o pré-natal, como foi o tratamento dela, como ficaram os exames, o obstetra escolhe qual é o tipo de parto ideal, parto normal ou parto cesárea. Tudo vai depender dos exames e de como foi essa evolução. Tem medicação que pode ser feito injetável durante o trabalho de parto. Tudo isso também é avaliado dependendo de como foi a evolução da gestante. O bebê também, ele usa a medicação durante 28 dias. Ele pode usar 2 esquemas, um esquema com uma medicação, um esquema com 3 medicações. Mais uma vez, dependendo de como foi todo esse acompanhamento materno. Se eventualmente deu alguma coisa errada, ou a mãe não sabia, ou não fez tratamento direito, né? Aí ele precisa receber um esquema mais completo. Se foi feito tudo direitinho, né? Teve a oportunidade de fazer, a mãe fez todo o pré-natal completo, fez uso da medicação, os exames ficaram bons, ele vai usar uma medicação só, né? Então, hoje diminuiu muito essa taxa desse bebê ser infectado. Sim, com isso a gente reduziu de 25%, que era a taxa sem nenhuma intervenção no início da epidemia, né? Então, as mulheres positivas sem tratamento, a cada 4, uma tinha um bebê infectado. Hoje a gente fala em menos de 1%. Olha, nossa, né? Que evolução, Sim. né? E assim, além das medicações, tem a questão da amamentação, né? Então, a única ressalva é realmente que não pode amamentar. Não pode amamentar. Tá? O leite materno, o HIV, ele, apesar de ficar fora da mulher conseguir ficar sem ele circulando no sangue, a gente sabe que ele fica no leite materno. Então, a mulher que vive com HIV, ela não pode amamentar. O Ministério da Saúde fornece fórmula láctea até os 6 meses de vida para todo bebê que nasce de mãe que tem HIV. Olha, que informação boa. Então, até os 6 meses. Até os 6 meses. Alguns serviços até mais tempo, tá? Então, existe todo um programa dentro do Ministério da Saúde, além da medicação, de todo esse cuidado do parto pré-natal, de fornecimento da fórmula, né? Porque a gente sabe que para tentar... E a mãe também recebe uma medicação para inibir a lactação, né? Então, tem um comprimidinho específico que seca o leite e, com isso, ela não vai ter produção, que também é uma coisa extremamente desconfortável. O não aumentar é uma coisa para a mulher muito impactante. Sim. Né? Mas você não expor o seu filho a uma doença que não tem também cura é extremamente também importante, então, né? O amor de mãe é esse, né? Você fazer o melhor pelo seu filho. Abrir mão de amamentar, mas está ali. E tem essa fórmula, tem os outros jeitos, né, desse bebê também conseguir receber esses nutrientes necessários, principalmente até os 6 meses aí de vida. E doutora,
Hoje, nós temos centros, né, municipais, estaduais, especializados para atender esses pacientes, para a questão desses medicamentos, isso falando pelo Sistema Único de Saúde, né? Tem, né? Todos os municípios, a maioria, né? Municípios menores acabam não tendo um tratamento, um centro específico, mas acabam direcionando para a cidade maior mais próxima, né? Mas a maioria dos municípios maiores tem um serviço de atendimento específico, né, para HIV e ISTs, onde é feito testagem, né? Então, esses que a gente estava falando, daquele se tem programas, campanhas, então tem algumas, por exemplo, fique sabendo, de estimular, de ir nos locais e estimular as pessoas a fazerem testagem, porque é a oportunidade que nem a gente falou, a gente não chegou a falar muito dos sintomas do HIV, mas o HIV ele pode demorar, em média, 6 a 8 anos para a pessoa começar a ter sintomas depois de infectado. Então, se ela não procurar um serviço de saúde para fazer alguma testagem, né, ela vai ficar esse período todo sem tratamento, transmitindo, né? E hoje a gente trabalha muito, que nem a gente falou, com estratégias de prevenção. Então, a prevenção depois que você teve uma exposição, a gente não chegou a falar muito, mas tem a PrEP, a prevenção antes de se expor. Então, tem medicação para aquelas pessoas que, por alguma questão, acabam não usando o preservativo. Tem uma medicação que pode tomar todos os dias que protege só do HIV, não das outras ISTs, mas protege do HIV, desde que ela tome adequadamente, né? Isso precisa ser feito com acompanhamento médico, precisa fazer testagem de HIV com bastante frequência, com exames e tudo mais, mas isso também é disponível pelo SUS para alguns perfis. Então, e quais seriam esses perfis, doutora, que pode ser disponibilizado? Então, são, assim, eventualmente pessoas que têm muitos parceiros, né, que acabam se expondo muito, por alguma razão, não usam o método de proteção de barreira, o preservativo, né, eventualmente profissionais do sexo, e algumas situações que aí o médico pode avaliar, né, na hora da consulta e ver, por exemplo, parceiros de pessoas que vivem com HIV que não estão com exames controlados, poderiam estar usando também. Parceiros de pacientes que vivem com HIV e mesmo que estejam controlados também podem usar, né? Então, tem uma série de situações que a gente pode oferecer a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, a pessoa ela sabe que ela vai entrar em contato, é possível que ela entre em contato com HIV, né? Ela é uma maneira dela se proteger. Então, só para a gente não deixar dúvida, a PrEP é o pré. Isso, e a PEP é o pós. PEP é o pós. Isso. Eu acho que dá tempo ainda a gente falando dos sintomas, falar um pouquinho dos sintomas do HIV. Então, que, como diz, demora, às vezes, a se manifestar, né? Esse sintoma. Quais seriam esses sintomas? Então, os sintomas, geralmente, que a gente falou, né? Uma vez a pessoa que entra em contato, é a evolução natural, né? Então, a pessoa teve um contato de risco, uma parcela pequena vai fazer sintomas agudos, né? Como se fosse uma síndrome gripal. Dor de garganta, aumenta um pouquinho o gânglio no pescoço, pode ter uma diarreia, aparecer umas lesões na boca, eventualmente um vermelhinho no corpo e vai se passar. E às vezes a pessoa jamais vai fazer, né? E isso assim, uma parcela pequena das pessoas vai ter esse quadro, né? E a maioria não vai ter nada. E aí, né, o organismo vai entrar meio que em equilíbrio com o vírus e ele vai ficar nesse período de latência, né? Esse período quieto, ele vai continuar multiplicando e ele vai continuar destruindo as células de defesa, né? O HIV ele tem essa característica, né? Ele entra dentro da célula de defesa para se multiplicar e destrói ela. Então, o problema do HIV é esse. Ele destrói a nossa proteção. No começo, o nosso organismo consegue repor. Depois de um tempo, o organismo entra em exaustão e não consegue mais repor e o vírus vai se multiplicando. Ele se multiplica numa velocidade extremamente alta. É um dos vírus que tem maior taxa de replicação, né, que é o termo que a gente dá para a multiplicação do vírus. Então, ele começa a multiplicar muito, destrói muito e o organismo não consegue repor. A imunidade vai caindo e é a hora que a pessoa adoece.
E aí ela começa a adoecer assim, né? Gânglios do pescoço, diarreia, começa a aparecer lesões na boca, né? Que o pessoal vulgo chama de sapinho, o termo que a gente usa é candidíase, que é uma infecção por um fungo, que mostra que a imunidade está baixa, começa a emagrecer, febre no final do dia, pode desenvolver doenças mais graves, como tuberculose, aparecer lesões de pele, dermatite seborreica, mais extensa, assim, muito importante. Né? E aí depois para uma fase que são as doenças mais graves, meningite por fungo, sarcoma de Kaposi, que dá umas lesões violáceas no corpo, citomegalovírus ocular, que pode perder a visão, Olha. toxoplasmose cerebral, que pode dar tipo como se fosse um derrame, então fica com uma parte do corpo paralisada, pode dar convulsão. Então, é uma série de doenças que se aproveitam da nossa imunidade baixa, consequência da destruição que o HIV fez, né? E aí, se não tratado, vai indo, né? Então, algumas pessoas acabam fazendo o diagnóstico, infelizmente, só nessa fase, quando já está com a imunidade extremamente baixa. Então, o que a gente, né, o ideal seria que a gente evitasse existe todo um movimento de tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E hoje a gente, sempre que faz diagnóstico de um paciente que tem HIV, a gente já inicia o tratamento imediatamente, né? Porque a gente sabe que o quanto antes a gente começar a tratar, melhor é para aquele indivíduo, no sentido dele, né, para a saúde dele, e também para o coletivo, porque a partir do momento que ele está tratado, ele para de transmitir. E ainda tem muita gente que tem medo de ir em busca desse teste, do diagnóstico? Sim, as pessoas têm medo, né? Ainda ligam muito o estigma da doença, né? Ainda tem aquelas visões, né? Por ser uma doença ligada a sexo, né? Tem muito aquela visão antiga de que vai ficar, né? Aquela imagem que a gente tem da pessoa extremamente emagrecida, né? Hoje, se cuidar, não vai chegar naquele ponto. Não tem mais essa imagem, né? Não, o importante é fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico precoce, ele, né, começando o tratamento, tem a vida inteira pela frente. E esses testes também a gente consegue na rede pública, doutora? Sim. Todos esses CTAs, né, são esses centros específicos de tratamento, né, de ISTs e HIV. E UBS, de uma maneira geral, tem teste rápido. O teste rápido consiste em quê? O teste rápido é um teste geralmente de sangue, tá? Que faz na hora e em 15 minutos ele sai o resultado. Entendi. Como se fosse um teste, tipo teste de gravidez, tá? É claro que, assim, por ser um teste rápido, ele precisa ser feito o teste confirmatório sempre, né? Então, ele é um... Né? É o alarme. É um alarme. É o alarme. Sim. Então, veio positivo. Necessário também, né? Precisa ser agendado médico, mas falando em HIV, o que a gente tem hoje, né, na rede pública e na rede privada também, os testes que a gente tem são extremamente, né, confiáveis e com um teste rápido já pode ser indicado o tratamento. E, doutora, o dar essa notícia, né, desse diagnóstico ainda é muito difícil. A gente já conversou aqui com vários especialistas, né? A gente falou de câncer, né, que muitos ainda entendem como uma sentença de morte, né? Como é que é, né, para o HIV, doutora? Ainda é muito difícil esse diagnóstico para a pessoa entender que ela vai poder, diante do tratamento disponível e feito certinho, ter uma vida normal? Como é que é? Ainda é difícil porque você vê que o paciente ainda tem muita dificuldade de aceitação, né? Ainda é muito difícil viver com HIV. Ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada com relação ao estigma. As pessoas mais jovens lidam melhor, porque são de uma outra geração, né? Mas, especialmente com pessoas mais velhas, quando a gente faz, né, tem que conversar e fazer revelação diagnóstica, é mais complicado, porque isso, que nem a gente conversou, isso mexe com um monte de questões, né? Com relação a questões muito pessoais, questões sexuais, né? Então, na cabeça da pessoa passa 1000 filmes, né? E tem essa questão que é ainda muito ligada àquela visão do doente, como em câncer, né? Muito emagrecido, que não vai ter ninguém, que vai ficar naquilo e que as pessoas vão segregar, né? Porque a questão
é um pouco diferente do câncer, porque o câncer as pessoas têm empatia. Para as pessoas com HIV, as pessoas não têm. Né? Infelizmente. E ainda se tem a falta de conhecimento, muitas vezes, evita o contato com a pessoa, né? O conversar com aquela pessoa, tem esse preconceito ainda muito alto, Sim, doutora? ainda tem. Ainda tem. Mas, assim, também vem progredindo. Por conta da informação e tudo mais. Quanto mais informação... Mais jovem, né? Que, assim, eu trabalho um pouco mais com o público jovem, né? Eu vejo que os jovens, felizmente, têm uma visão melhor, né? De aceitação. De aceitação, né? Então, encaram. Isso também tem um problema nisso, né? Nesse contexto é bom nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado que é de banalização da infecção. De não ter né? esse medo. De não ter essa preocupação. Então, assim, a gente não pode esquecer que é uma doença que não tem cura. Então, tem seu impacto. Tomar remédio todo dia não é fácil, né? Então, assim, viver com uma doença não é fácil. Então, se você puder evitar, e está nas nossas mãos, se está nas suas mãos, né? Porque algumas coisas não estão, mas algumas estão. Então, é importante. Se está nas suas mãos, você pode fazer alguma coisa a respeito, né? Talvez isso também, na hora da revelação, as pessoas tenham um pouco isso, né? De falar onde que eu errei, onde que eu podia ter melhorado. Então, tem um pouco de... Um pouco não, tem uma questão de culpa envolvida. Doutora Denise, que aula, hein? Que aula. Muito bom a gente poder ter essa oportunidade de esclarecer, de levar informação. Eu acho que a informação é uma grande aliada aí da saúde, né? Sim. Eu queria que a doutora deixasse aqui, a gente está entrando, né, em período de festas, mas de conscientização mesmo, deixasse uma mensagem no geral mesmo, não só pensando no HIV, mas em todas as outras doenças, para as pessoas, né? Seja para o mais jovem, para o mais velho. Qual é a mensagem que a doutora poderia deixar hoje aqui para a gente? Tá. Então, assim, é importante se cuidar, né? E se proteger. É diferente quando a gente fala para uma pessoa que tem parceiro fixo. Com um parceiro fixo, né? Depois de um tempo aí, cada um sabe o momento. Mas para um parceiro eventual, proteção sempre, né? Preservativo sempre, até você decidir que é o momento de parar, né? E aí é o momento também de procurar o serviço de saúde, se testar, ver se está tudo bem, usar os serviços, né? Seja convênio, SUS, né? Tá disponível para todo mundo. Marcar no posto que seja, ou marcar a consulta, fazer a testagem para estar sabendo. O quanto antes souber, é a oportunidade de se tratar e se cuidar. E se vier tudo bem, ótimo. Sinal que você se cuidou, que valeu a pena, né? Mas não ter medo, né? De enfrentar, de fazer o exame, de ir em busca de um diagnóstico. A questão do autocuidado é extremamente importante, né? Às vezes a gente deixa para justamente procurar um serviço de saúde só quando a gente tem alguma coisa. Mas não. Hoje as estratégias de prevenção são muito importantes. Então, ir antes, procurar antes, saber que se está tudo bem. Não é ficar indo toda hora, mas de tempos em tempos ir fazer uns exames, ver como é que está, né? Se cuidar, né? Sim. Não tem jeito. A gente Sim. precisa dessa prevenção. Eu acho que o cuidado significa o amor com a gente mesmo, Sim. né? Em primeiro lugar. Né? A Sim. gente tem que se amar, né? A gente tem que querer bem para a gente mesmo. Então, em busca dessas informações, de buscar informação sempre e se prevenir. Doutora, eu quero agradecer a participação aqui no nosso HFCcast. Já deixo aqui o convite para quando quiser voltar, para mais informações. Espero que tenha gostado. A gente gostou muito dessa verdadeira aula que foi aqui hoje, viu? Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. Obrigada. E é isso, gente, aquela mensagem, né? Nunca fique pensando, comigo nunca vai acontecer. Prevenção em primeiro lugar, a gente precisa se cuidar. Lembrando que você também pode acompanhar os outros episódios do HFCcast que estão disponíveis no nosso canal do YouTube, HFC Saúde, e também no Spotify. Então você pode acompanhar, de repente indo para o seu trabalho, né, dirigindo o carro, vai ouvindo no rádio, você consegue acompanhar todos os nossos episódios do HFCcast. Muito obrigada e até a próxima!